Lucas capítulo 8, versículo 40 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então veja bem que o texto fala de 2 milagres. O milagre da filha de Jairo e o milagre que Deus operou na vida da mulher hemorrágica. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu, pois todos o estavam esperando. Ora, um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, chegou e prostrou-se aos pés de Jesus, rogando-lhe que o entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Certa mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Então ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vamos continuar. Então ele, ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga e disse: a tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo isto, respondeu-lhe: não temas, crê somente e ela será salva. Chegando a casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, bem como o pai e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, chamou: levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhe mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Levanta sua mão, por favor, em oração, diga: meu Deus, acabamos de ler a santíssima palavra do Senhor. Pai querido, fala agora aos nossos corações, porque precisamos
receber mais uma porção da sua palavra, pois a fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento, queridos, em nome de Jesus. Quero ouvir palmas misturado com glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, prestem atenção, por favor. Nós lemos esta passagem bíblica e aqui a palavra de Deus fala sobre 2 milagres extraordinários que Jesus realizou no decorrer do seu ministério público. Foi exatamente no entardecer do ministério público de Jesus. Havia naquela época um homem por nome Jairo. Jairo, diz a Bíblia Sagrada, que ele era chefe da sinagoga. Quando a palavra fala sobre um chefe de sinagoga, está dizendo que Jairo era um homem de muita devoção, era um homem religioso, extremamente religioso, pois ele era ministrante e orador de sinagogas. Jairo estava acostumado a ministrar na sinagoga. Sem dúvida, Jairo estava acostumado a fazer orações formalistas em suas sinagogas. Mas certo dia, a sua filha de 12 anos de idade ficou doente. Por mais que ele fosse um orador, por mais que ele fosse um ministrante de muita devoção, ele não viu recurso suficiente para que suas orações formalistas curassem a sua filha. Certamente ele já sabia muitas coisas a respeito de Jesus, o homem de Nazaré, o Filho de Deus, que fazia sinais, prodígios e maravilhas. Jairo, que confiava nas suas orações formalistas, Jairo, que confiava em suas ministrações na sinagoga, naquele momento, quando ele vê a situação precária da sua filha, ele se vê na obrigação de confiar no verdadeiro poder de Jesus Cristo. Jairo, que estava acostumado a fazer suas orações formalistas, ele precisava agora orar verdadeiramente, pedindo a Jesus para que curasse a sua filha. Meus irmãos, quando nós confiamos na organização, recebemos aquilo que a organização é capaz de nos oferecer. Quando confiamos na instrução, recebemos aquilo que é possível se realizar através da instrução. Quando confiamos na religião, recebemos aquilo que o formalismo é capaz de nos dar. Quando confiamos na eloquência, recebemos o que é possível se realizar através da eloquência. Quando confiamos simples e puramente no conhecimento, recebemos aquilo que o conhecimento é capaz de nos fornecer, nada além disto. Mas a Bíblia Sagrada diz, no Salmo 125, aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia, glórias ao nome de Jesus.
Jairo, até aquele encontro com Jesus, ele não conhecia o verdadeiro poder de Deus, ele não conhecia o verdadeiro poder da oração. Jairo confiava na organização, Jairo confiava na instrução, confiava no seu sistema de religião, confiava na sua eloquência, confiava no seu formalismo. Jairo confiava no seu conhecimento, ele desconhecia o verdadeiro, sobrenatural e essencial poder de Jesus. Mas quando ele percebe a sua filha doente, quase morta, ele não vê outra alternativa, ele vai à procura de Jesus, e ele encontra Jesus, e ao encontrar Jesus, ele diz: Senhor, vamos em minha casa, porque deixei minha filha lá, de 12 anos de idade, quase morta. Ele estava desesperado. Ali estava um pai desesperado, pois a sua filha estava prestes à morte. Meus amados, foi aí que o Senhor Jesus, atendendo o pedido de Jairo, aquele chefe de sinagoga, Jesus começa a caminhar em direção à sua casa. Mas a Bíblia diz que Jesus não ia sozinho, nem apenas com os seus discípulos. A Bíblia diz que uma grande multidão acompanhava Jesus. É aí que surge a mulher hemorrágica, é aí que surge aquela mulher que sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. No meio da grande multidão que estava caminhando com Jesus em direção à casa de Jairo, surge esta mulher, que nós a chamamos de mulher hemorrágica. Ela sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia que não parava. Note bem vocês, irmãos, que segundo a Bíblia Sagrada, aquela mulher hemorrágica, há 12 anos ela sofria, havia gastado todos os seus haveres, seu dinheiro, com a medicina da época. E note bem que a Bíblia diz que por nada ela pudera ser curada. Ela ia de mal a pior. Segundo o que nós entendemos aqui, vazava-lhe gradualmente a vida, pois vazava-lhe o sangue, e a vida está no sangue. Ela estava perdendo sangue terrivelmente, portanto vazava-lhe gradualmente a vida. E por outro lado, aquela mulher, ela sentia-se fraca, imunda, cerimonialmente e miserável. Sentia-se fraca e imunda cerimonialmente, porque na lei cerimonial daquela época ela era considerada imunda. Ela sofria também de preconceito e discriminação, pois era considerada uma mulher imunda e miserável. Estava perdendo gradativamente a sua vida, pois vazava-lhe gradualmente o sangue. Miserável, fraca, debilitada, cerimonialmente considerada imunda, aquela mulher, no meio da grande multidão, ela começa a pensar: se eu tão somente tocar neste Jesus, eu serei curada. Era a fé daquela mulher. Ela pensava: se eu conseguir me aproximar dele e tão
tão somente tocar-lhe, eu serei curada. A fé falava no seu coração: eu serei curada. Ela procurava um meio de se aproximar de Jesus. Ela procurava um meio de, sem deixar que a multidão percebesse que ela era hemorrágica, pois ela tinha medo da discriminação, do preconceito do povo. Mas ela procurava um meio no meio da multidão de se aproximar de Jesus. Como a fé dizia no seu coração: se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curada. Então ela foi rompendo a multidão, tirando alguém da sua frente, pedindo licença. Ela vai rompendo e adentrando em meio à multidão, e consegue se aproximar, e por detrás de Jesus ela estende a mão e toca na veste de Jesus. Quando ela toca na veste de Jesus, aquilo que a sua fé dizia no seu coração aconteceu. Ao tocar na veste de Jesus, estancou o fluxo de sangue e a mulher ficou curada imediatamente, na hora. Oh, bendito é o nome de Jesus. Se você pode glorificar o nome dele, glorifique o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. A mulher que era fraca, a mulher que estava debilitada, a mulher que se sentia imunda e miserável, de repente ela, ao tocar em Jesus, ela recebe a cura. Ela se vê livre daquele sofrimento, ela se vê livre daquele problema. A mulher vence uma batalha que há 12 anos está vencendo ela. A mulher vence um problema de saúde que há 12 anos está lhe massacrando, lhe maltratando e a deixando imunda e miserável. Ela vence aquela grande batalha. 12 anos de sofrimento, mas havia um remédio para o sofrimento daquela mulher. Havia um remédio. Eu quero dizer a você que eu não sei o quanto tempo você está enfrentando um problema. Eu quero dizer que há um remédio para o seu problema. Há um remédio para o seu problema. Há um remédio para a sua enfermidade. Há um remédio para a sua dor. Há um remédio para o seu pecado. Há um remédio para esta batalha que você está enfrentando. Há um remédio. Jesus Cristo é o remédio. Há um remédio. Aleluia. Quem sabe você já buscou recursos, e todos que você buscou até hoje falharam-se. Aquela mulher, a Bíblia diz que há 12 anos ela correu atrás de recursos da época, até que ela gastasse tudo que ela tinha com a medicina da época, e por nada ela pudera ser curada. Mas havia um remédio, e no dia que ela buscou este remédio, ela venceu aquela batalha. No dia que ela buscou Jesus e tocou em Jesus, ela venceu aquela tremenda batalha. Aleluia. Quando Jesus percebe que a mulher é curada, Jesus vira para a multidão e faz uma pergunta: quem me tocou? É evidente que Jesus sabia quem havia lhe tocado. É evidente que Jesus sabia que aquela mulher havia lhe tocado e que ele havia curado-a. É evidente. Mas Jesus pergunta:
quem me tocou? Jesus queria que a própria mulher confessasse com a sua própria voz, diante da multidão, que ela havia tocado nele e que o milagre havia acontecido. A multidão fica muda e Jesus insiste: quem me tocou? Quem? A Bíblia Sagrada diz que todos negaram. Olha o que a Bíblia diz: e negando todos. Quando Jesus pergunta quem me tocou, a palavra diz que todos negaram, ou seja, ninguém te tocou. Aí de repente, Pedro e os demais apóstolos se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor ainda pergunta: quem te tocou? Ou seja, todos te tocaram. Olha a multidão lhe apertando. Um toca de um lado, outro encosta do outro lado, outro encosta do outro lado. Mestre, tem muita gente, todos estão te tocando. A multidão te aperta e te oprime. E o Senhor ainda pergunta: quem é que te tocou? Aí Jesus falou: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aleluia, glórias. Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Com relação ao toque desta mulher em Jesus, observa 3 toques distintos. Digam comigo: 3 toques distintos. Primeiro, quando Jesus pergunta: quem me tocou? Aí diz a Bíblia: e negando todos, ou seja, ninguém te tocou. Este toque representa aquelas pessoas que estão na igreja, mas estão despercebidas, displicentes, não sentem nada de Deus. Deus está operando, Deus está falando, Deus está fazendo maravilhas, e elas não sentem absolutamente nada, estão displicentes, despercebidas quanto ao poder de Deus que se manifesta na igreja. Aí vem o segundo toque distinto. Primeiro, ninguém te tocou, todos negaram. Então representa as pessoas que mesmo estando na igreja, estão displicentes, não sentem nada, não observam nada. O Senhor está falando, mas é como se não estivesse falando. Deus está operando, mas é como se não estivesse operando nada. São pessoas displicentes que não têm sensibilidade espiritual. Estão na igreja por estar, mas sem nenhuma sensibilidade espiritual. Segundo toque: Senhor, a multidão te aperta e te oprime, e tu ainda pergunta quem te tocou, quer dizer, todos te tocaram. São muitas pessoas que muitas vezes estão na igreja e acham que estão sentindo alguma coisa e não estão sentindo nada. Quer mostrar que está sentindo alguma coisa, mas é pura hipocrisia, porque não está sentindo absolutamente nada. Dá um glória a Deus, porque acompanha o que está sentado ao lado, que dê um glória. Aleluia. Não oram e etc. Terceiro toque distinto. Aí Jesus afirma: alguém me tocou. Jesus discorda
do primeiro toque. Todos negaram, ninguém te tocou. Jesus discorda de que todos o haviam tocado. A multidão te aperta e te oprime, e tu ainda pergunta quem te tocou. Tem muita gente lhe tocando. Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Aleluia. Quem é que está tocando Jesus aqui esta manhã? Quem é que está tocando Jesus aqui esta manhã? Glorifique o nome dele. Alguém me tocou. Aleluia, glória a Deus. Alguém me tocou, disse Jesus. Irmãos, entre aqueles que prestam culto a Deus, entre aqueles que muitas vezes estão na igreja prestando culto a Deus, não são todos que tocam Jesus, mas há alguém que toca Jesus. É o toque, como diz o hino, é o toque da diferença, é o toque que faz a diferença, é o toque da fé, é o toque com sensibilidade espiritual. Quando a gente toca em Cristo Jesus com a nossa fé, dele sai virtude, virtude para curar, virtude para libertar, virtude para transformar, virtude para salvar, virtude para vencer. Aleluia. Toca Jesus esta manhã, mas toque com fé, toque com sensibilidade espiritual. Jesus disse: alguém me tocou. São aquelas pessoas que estão na igreja prestando culto a Deus, mas estão apercebidas. Jesus está falando e ela está assimilando tudo que Deus está falando através da palavra. Ela não vem à igreja para passar tempo, para passear. Quando a mensagem é pregada, não entra no ouvido e sai pelo outro, não. Ela procura guardar, ouvir, entender a palavra. Quando as orações são feitas, elas oram com sinceridade, com certeza, com sensibilidade espiritual. Isso é tocar em Cristo. O céu se abre, o poder desce, a unção do Espírito Santo lhe cobre e o milagre acontece. Jesus disse: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Meus irmãos, em Atos capítulo 19, versículo 12, Paulo estava cheio desta mesma virtude, quando a Bíblia diz que do seu corpo levavam lenços e aventais, e eram colocados sobre os doentes, e os doentes eram curados. Eram colocados sobre os endemoniados, e os endemoniados eram libertos. Pedro estava cheio desta mesma virtude, quando a Bíblia diz que quando o povo sabia que Pedro ia passar em determinado lugar, eles colocavam os enfermos na beira do caminho, para que quando Pedro passasse, a sua sombra cobrisse os doentes. Era a virtude do Senhor. E a virtude de Deus está aqui esta manhã para curar e para libertar, para transformar, para fazer de você uma pessoa vencedora. Quem me tocou? A mulher percebe que ela não podia esconder. Muito embora ela estava acanhada, tímida, e ela queria que aquele milagre ficasse só com ela. Ela não queria declarar diante da multidão, devido à sua timidez, devido ao seu acanhamento. Mas ela viu que ela não podia ocultar-se. E aí diz a Bíblia que ela tremendo, tímida, acanhada,
ela se prostra diante de Jesus e declara no meio da grande multidão a razão por que ela havia tocado em Jesus e como logo ela fora curada. Aleluia, aleluia. Há um remédio para o seu problema, há um remédio para a sua dor, há um remédio para esta adversidade que você está enfrentando. Há um remédio, Jesus é o remédio. Jesus é o remédio. A mulher é curada. Jesus está caminhando para onde? Jesus está caminhando para onde? Para a casa de Jairo. A filha de Jairo está o quê? Prestes à morte, ou seja, perto da morte. Jesus podia ter ido logo à casa de Jairo para curar a filha de Jairo, que estava entre a vida e a morte, e atender a mulher hemorrágica depois. Mas ele não quis assim. Ele quis parar, perguntar quem me tocou, ouvir o testemunho da mulher curada, para depois prosseguir a sua viagem em direção à casa de Jairo. A demora de Jesus resultou em quê? A demora de Jesus resultou na morte da filha de Jairo. Quando Jesus está se aproximando depois da cura da mulher hemorrágica, ele vai se aproximando da casa de Jairo. De repente chega um amigo de Jairo e diz assim: Jairo, não precisa mais incomodar Jesus, porque a sua filha acaba de morrer. Pronto, Jesus não havia chegado lá. Toda a esperança de Jairo caiu por terra. E quando Jesus olha para Jairo e vê que toda a sua esperança cai por terra, ele fica frustrado. Jesus diz: não temas, crê somente, eu estou indo para lá. Eu vou continuar. Não temas. Aleluia. Quando Jesus chega na casa de Jairo, todos estão chorando e se pranteando. O momento era de luto, o momento era de frustração, o momento era de tristeza. Aí Jesus, para aliviar a situação, para confortar os corações que estavam tristes, frustrados, em luto, Jesus disse: ela só está dormindo. E aí a Bíblia diz que riram-se dele. Veja bem que até naquele momento de luto, riram-se de Jesus, zombaram-se de Jesus, porque sabiam que a menina estava morta. Jesus falou, ela está dormindo, num sentido figurado, porque Jesus sabia que ela ia ressuscitar. Mas mesmo naquele momento de luto, de tristeza e frustração, quando Jesus disse, ela dorme, riam-se de Jesus, zombaram-se de Jesus. Ele é bobo, ele nem sabe que ela está morta, mas Jesus sabia. Por que então Jesus deixou ela morrer? Meus irmãos, Israel ficou 430 anos no cativeiro. José ficou cerca de 13 anos no cárcere do Egito. Moisés, 40 anos no Egito e outros 40 anos no deserto. Davi, depois de ungido rei, ele passou longos anos sendo caçado como se caça uma perdiz no deserto, até ocupar o trono.
Quando Abraão foi oferecer Isaque em holocausto, o anjo não interveio antes de Abraão levantar o cutelo. Jacó lutou com o anjo do Senhor, e a bênção só veio ao romper do dia. Marta e Maria esperaram um bom tempo por Jesus para que ele curasse Lázaro, e Jesus só chegou depois que Lázaro havia morrido. Jesus supriu o vinho novo em Caná da Galileia só depois de ter falhado o outro. O que você quer dizer com isto, pastor? Ouça-me. Os dias de demora não são dias perdidos, mas dias de maior lições e maior valor para aqueles que confiam no poder, na graça, na unção e no milagre de nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente, prezados irmãos, que Deus não quer que seus filhos sofram, mas Ele quer aumentar-lhes a fé. Se Jesus tivesse chegado na casa de Jairo antes da menina morrer, seria um milagre. Ou talvez nem seria um milagre, seria simplesmente uma cura. Jairo certamente, e os demais que ali estavam, iam ficar muito felizes de ver a menina curada. Mas ao invés deles verem a menina curada, eles viram a menina ressuscitada, o que aumentou mais a fé deles na pessoa bendita de Jesus. Aleluia. Os dias de demora não são dias perdidos, mas são dias de lições preciosas, de maiores valores para aqueles que confiam e esperam em Deus. Pode ser que o teu milagre esteja demorando. Pode ser que você pensa, Jesus já era para ter chegado para mim, Jesus já era para ter resolvido este problema, eu estou orando há tanto tempo, eu estou buscando há tanto tempo, eu estou fazendo campanha há tanto tempo, Jesus já era para ter chegado para mim. Na verdade, Jesus chegou, Jesus está contigo. Ele não quer que você sofra, mas Ele quer aumentar-lhes a fé. Aleluia. Portanto, continue esperando, porque os dias de espera não são dias perdidos, mas dias de maiores valores e de lições maravilhosas para aqueles que realmente esperam em Deus. Deus está contigo, Ele não se esqueceu de ti. Ele não se esqueceu de ti. Pedro estava na prisão. Pedro ficou muitos dias preso. Na noite que antecedia a execução de Pedro, Deus enviou um anjo. E o anjo desceu na prisão, arrebentou os portões de ferro, quebrou os grilhões, arrebentou as correntes que prendiam Pedro no tronco e libertou Pedro da prisão. Na noite que antecedia a sua execução, Deus foi lá e deu livramento para Pedro. Pode ter certeza que o Senhor não te deixará prostrado, caído, acabado e derrotado. Deus está contigo e Ele mudará esta situação. Anda lá baixando, clama lá baixando, arai, aleluia. A menina dorme, riam-se de Jesus.
Jesus entra no quarto da menina morta, não deixa ninguém entrar, senão Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina. Jesus chega no quarto da menina e simplesmente chama: menina, levanta-te. A menina levanta e Jesus diz: dá-lhe de comer. E eles deram de comer a menina. Todos ficaram maravilhados. A fé deles aumentou de maneira grande. Aqueles que zombaram de Cristo passaram a acreditar nele. Eles teriam uma grande fé de ver a menina curada, mas teve uma fé ainda maior de ver a menina ressuscitada. Então, se Deus permitiu alguma situação na sua vida, pode ter certeza que o nome dele será grandemente glorificado. Ele não se esqueceu de você, ele não deixou você, ele está contigo. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Deus está contigo. Diga: ele não se esqueceu de você. Aleluia. 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 Os dias de espera não são dias perdidos. Quem espera em Deus não está perdendo tempo. Sem dúvida terá sua fé aumentada, e o nome dele será glorificado na sua vida. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e correrão. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Que a graça de nosso Senhor Jesus continue reinando em vossos corações. Pode louvar a Ele, glorificar a Ele, adorar a Ele. Coloca a mão na